E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai aprender a utilizar o recurso de impressão sequencial que existe dentro do Prus Slicer. Esse recurso ele faz com que a gente coloque várias peças na mesa do nosso fatiador e quando a gente manda esse fatiamento para a impressora, ele não vai imprimir todas as peças de uma vez, ele vai imprimir de modo sequencial. Então ele vai terminar a primeira peça, vai para a segunda peça, vai para a terceira peça, quantas peças a gente conseguir adicionar em nossa mesa de impressão. Beleza? Esse recurso é legal quando a gente quer fazer várias peças e não quer correr o risco de uma delas se perder. De repente acontece alguma coisa, né? A peça solta da mesa, a gente perde, aí perderiam todas as peças que estão sendo impressas. Então se a gente faz de uma forma sequencial e unitária, se a gente perder, a gente perde só um daquela sequência de impressão. Além disso, esse recurso a gente vai ver depois num vídeo posterior que a gente pode usar para agilizar a configuração da nossa máquina, né? Então da nossa impressora com relação a materiais. Eu posso usar essa configuração para fazer testes de temperatura, testes de fluxo, testes de nivelamento. Eu posso fazer várias coisas usando esse recurso que é bem interessante. Beleza? Então, para a gente fazer esse teste, o nosso Prus Slicer aberto, eu vou adicionar aqui uma forma. Então, vou colocar um box mesmo. Poderia ser um círculo, já poderia ser até mesmo a geometria que eu quero imprimir diversas vezes de forma sequencial. Uma vez que eu adiciono essa peça aqui, se eu for duplicando essa peça, vou pedir para organizar aqui, então eu tenho 6 peças. Se eu fatiar ela e visualizar aqui o processo de impressão, eu vou verificar que dessa forma é a forma tradicional. Eu estou fazendo as 6 peças de uma única vez. E não é isso que a gente quer. A gente quer poder fazer uma peça, vai até o final, faz a outra, vai até o final e assim por diante. Então eu vou excluir essa sequência de peças que eu criei e eu vou habilitar esse recurso no Prus. Então eu vou lá em Print Settings, Output e vou escolher aqui Complete Individual Objects. Tá? Então eu habilitando esse item, eu vou fazer com que ele imprima de forma individual cada peça que eu colocar na minha mesa. Tá? O que eu tenho que tomar cuidado? Eu tenho que tomar cuidado com o espaço de extrusão, né? Então, o quanto eu vou proteger uma peça da outra. Né? Ele vai criar um arco de segurança para saber que a cabeça de impressão não bate naquele arco. Então, a gente vai dar uma olhada nisso agora. Quando eu tenho uma única peça, para mim é normal, não vai fazer diferença. Agora, quando eu copio e coloco a segunda peça, observa aqui que meu Prusa ele está deixando para a gente uma marcação circular aí em volta da minha geometria. Tá? Isso quer dizer que é o limite máximo para a minha cabeça de impressão não bater na peça. Tá? Então, eu estou deixando aqui uma medida de raio de 40 milímetros, né, 47 milímetros, então tem uma distância considerável da peça para a próxima peça, então eu não posso pôr uma peça em cima da outra, que o Prusa já avisa, ó, se você deixar dessa forma, a extrusora vai colidir a hora que ela for baixar para começar a imprimir a próxima peça. Então eu tenho sempre que posicionar uma peça da outra, esses arcos que ele forma não podem colidir uns com os outros, tá? Outra coisa importante que a gente tem que saber é o tamanho da peça que eu estou imprimindo. Então, por exemplo, aqui, ó, minha peça tem 24 de altura. A configuração de raio de altura não pode ser menor do que o tamanho da minha peça. Tá? Então, por segurança, eu vou pôr praticamente o dobro. Tá? Eu vou pôr 50 milímetros de altura, que assim eu sei que quando a cabeça de impressão estiver saindo daqui para cá e efetuar o início dessa segunda peça, ele não vai colidir com a altura dessa segunda peça aqui, certo? Então, olha ela certinho e sempre coloca o dobro de altura para facilitar e não correr o risco. Ah, mas eu estou usando uma peça muito alta. Então você vai e coloca só um pouquinho a mais, uns 20% com relação à altura máxima da sua peça. Beleza? Ah, e como que eu sei qual é a ordem que ele está fazendo a impressão, né? Porque às vezes eu coloco essa peça aqui, pode ser a primeira, essa aqui pode ser a segunda, uma próxima cópia poderia ser a terceira, e eu não sei qual que é a ordem que ele está imprimindo, para eu poder ir expondo na minha mesa de uma forma melhor. Se você apertar a tecla E do seu teclado, ele vai mostrar a sequência que ele vai fazer. Então observa que essa aqui é a sequência 1,
essa é a sequência 2 e essa é a sequência 3. Então ele ia começar aqui, depois fazer essa peça, depois fazer essa peça. Se a gente for fatiar a peça aqui e dar uma olhada, observe que agora ele não tem mais o comportamento de antes. Ele está imprimido de forma individual. Estou vendo aqui na barrinha também, ó, que ele sempre começa de novo, né? De 0 milímetros até 24, de 0 milímetros até 24, então ele vai replicando. Olha que interessante. Então ele vai fazer a primeira peça, vai fazer a segunda peça e vai fazer a terceira peça. Tá? Com isso, por exemplo, eu posso colocar uma em cada extremidade para testar o nivelamento da minha máquina. Deixa ele fazer uma camadinha aqui, terminou, ele vai para a próxima. Terminou, vai para a próxima. Terminou, vai para a próxima. Esse é um dos recursos mais simples para você aprender e ajustar o nivelamento da máquina. Por quê? Ele está fazendo essa, está ruim. Quando chegar aqui, você já conseguiu mexer na roldana, você já conseguiu mexer na roldana superior aqui da esquerda, da direita e as inferiores, da direita e da esquerda, para você ajustar o nivelamento aí da máquina. Tá? Então você pode fazer isso, por exemplo, para nivelamento. Depois a gente vai ver um outro para poder fazer para fluxo, para poder fazer para temperatura, para fazer retração. Então a gente consegue ir ajustando essa impressão sequencial da forma que for melhor para a gente. Tá? Então eu vou ajustar aqui, ó. Eu quero que a peça 1 seja a primeira, peça 2 e peça 3. Aí eu vou colocar mais algumas, ó. Peça 4, peça 5, peça 6, peça 7, peça 8 e a peça 9. Então dessa forma eu conseguiria imprimir 9 peças sequenciais. Lógico que esses quadrados são apenas ilustrativos, mas ele vai fazendo a sequência que eu coloquei aqui no meu fatiador. Beleza? Então esse recurso é interessante. Estudem, tentem fazer esse exercício. Pode ser um cilindro, pode ser um quadrado, um retângulo, geometrias de itens prontos que vocês querem fazer. É uma forma mais segura de você imprimir peças replicadas na sua máquina, tá? Do que você imprimir as 9 de uma vez. Então, se der problema em uma, você vai perder todas. Dessa forma, caso aconteça, você não vai perder todas, você perde só aquela sequência que ele está fazendo. Beleza? Se ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou responder assim que possível. Valeu!